Buenos hermanos, aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo. Estamos começando então um curso novo. Essa é a primeira aula do curso Yoga Malandro. Sofrimento, libertação e outras ficções brasileiras. Esse curso então é fruto do meu livro, que é uma compilação, por sua vez, dos meus estudos do mestrado, desde o pós-doc na ciência da religião na PUC em São Paulo. Então, é um livro que vai abranger muito das minhas ideias. Então, portanto, é um livro que abrange muitas das minhas ideias, portanto, é um curso é, mais complexo, né? Nós vamos ter que abordar vários temas aqui, mas nós vamos conduzindo aqui devagar. Primeira coisa importante nós contextualizarmos é por que Yoga Malandro, né? O Yoga Malandro aqui, e a temática do curso no geral, como do livro, obviamente, é a gente investigar uma espiritualidade que é transplantada da Índia para uma outra cultura, uma outra sociedade, uma outra política, uma outra organização social, portanto, né? Que é o Brasil, circunscrito, obviamente, na América Latina. Então, o primeiro ponto importante é você se ligar que você não é um descendente dos gregos, mas latino-americano. Forte influência católica, sobretudo dos portugueses e espanhóis. Muita influência também do pensamento, da forma, do jeito de viver africano e indígena, ou ameríndio. Isso compõe você. Você, então, brasileiro, não é um descendente, então, europeu, mas você é uma mistura, uma mesclagem. É... Você é muito mais do que sincretismo, que é juntar A mais B e construir um C diferente, singular. Você é um hibridismo, você e eu, obviamente, brasileiro. Nós somos híbridos. Híbridos porque, ou bricolagem, né? Ou bricolera, porque a gente, mais do que juntar A mais B e formar um C, a gente consegue acoplar tudo isso de uma certa forma funcionando na sociedade. Daí vem o nome malandro. Essa malandragem, então, que no Brasil pode ter uma conotação pejorativa, aqui é empregada numa conotação não positiva, mas um jeito de viver malandro, que ao mesmo tempo que faz com que, portanto, um empresário, um burguês, né, é, preste continência, né, ao capitalismo, né, à forma de pensar neoliberal, da meritocracia, isso tudo bem. Não estou aqui para aniquilar, né, o pensamento, mas ao mesmo tempo o permite vivenciar o samba, por exemplo, vivenciar o carnaval, vivenciar essa mistura, essa mesclagem, esse hibridismo, portanto um bricolé e o yoga em contato com essa sociedade então antropofágica, como diz Mário de Andrade, vai ser cunhado aqui como yoga malandro. Então ele traz consigo um valor espiritual do brasileiro, né? Bebido do seu sincretismo, do seu hibridismo, né? Então, mesmo em condições desfavoráveis, o yoga, ou os yogis, souberam permanecer vivo dentro dos sincretismos e paradoxalidades, ambiguidades, ambivalências no qual o yoga no Brasil ganhou contornos próprios e com isso todas as suas singularidades, né, esquisitices até. Então você brasileiro não é fruto direto, né, do europeu ou do indígena ou do africano, mas uma mistura dessa. A pergunta clássica do Darcy Ribeiro, né, o povo brasileiro, ele pergunta justamente isso. Quem é o brasileiro, né? O brasileiro é o descendente do europeu? Não, porque o europeu veio para cá, ele é europeu, né? Ele é português, ele é espanhol, ele é holandês, né? Quando se pergunta, então ele é de matriz africana? Não, também, porque o africano veio para cá de diversas nuances, diversos matizes, né? E nem do indígena, o ameríndio tinha a sua própria estrutura social, de pensamento. Então quem é o brasileiro? O brasileiro, em geral, é o fruto. Algumas vezes, ou muitas vezes, né? Dependendo do autor que você pega. Mas eu não quero entrar de sola já aqui. Do estupro,
do português com a africana, né, escravizada, ou do próprio indígena, né, da Índia. Nasce, então, um primeiro habitante que nós podemos chamar de brasileiro, porque nasce no solo, né, já cunhado como brasileiro. Porque o indígena que nasce aqui mesmo na colônia, né, por mais que está lá brasileiro, ele faz parte de todo aquele sincretismo ali da tribo dele, né? E o negro é a mesma coisa, tá ali na senzala, né? Então, o brasileiro é esse que nasceu, o mulato, o cafuso, o mestiço, né? Que não era aceito nem na casa grande, nem na senzala, por exemplo. Não era aceito nem na tribo, né? Na sua aldeia ali, e nem na cidade, né? Essa criança entre lugar é a gente. Somos nós. O yoga, então, aqui, longe do hinduísmo, longe do dossel indiano, da sua estrutura de castas, nasce também meio assim, sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, e aí ele vai então ganhando contornos muito particulares do brasileiro, porque ele vai se virando com o que tem para ser então considerado yoga, né? Então, por mais que alguns discursos yogis no mundo busquem unificar seu saber como pertencente a uma única tradição, isso nunca foi verdade, né? É impossível você determinar a origem, né, do yoga, ou até mesmo a essência do yoga. Eu geralmente falo, a essência do yoga é a meditação, mas é um modo de dizer, a gente realmente não sabe qual que é a origem, nem a essência do yoga, né? Não é com Patanjali, porque ele só sistematiza. E os antigos antes de Patanjali, do período pré-védio, quem são? Quem são esses yogis? Né? A gente perdeu isso. Né? Então, atualmente, né, dentre outras influências, podemos pensar que o yoga dialoga com a ciência biomédica, o movimento religioso nova era, a educação física, sobretudo desde a virada do século XIX para o XX. Então, algumas pesquisas apontam, inclusive, né, uma nova tipologia de yogis nascendo, né? O que indica inovações sobre o papel de yogis e do espiritual do yoga na sociedade brasileira. Né? O yoga ocupa um papel bem singular na sociedade brasileira. Se ele está vivo, tá na sociedade brasileira, é porque há uma parcela que o sustenta lá. Porque se não houvesse interesse dos seus indivíduos, seus cidadãos, de brasileiros, portanto, o yoga não estaria, seria colocado de escanteio. Você conhece alguém que faz culto a deus Osíris, né? Talvez você encontre um ou dois, mas não é algo que está na novela, né? Você quer dizer novela porque é o lugar onde as coisas populares... O yoga está lá, né? Ouvi programas do Brasil, Surtadas do Yoga, por exemplo, da Fernanda Young, que relatavam, então, mais do que a crítica que você possa fazer, você que é um yogi mais tradicional aí, das brincadeiras que ela faça pejorativa, o objeto ali era o yoga já inserido na sociedade brasileira, né? Então o Brasil especificamente desde os anos 60, né, expressões católicas, espíritas, daimistas, umbandistas vêm se integrando, emprestando concepções cosmológicas e fazendo Ctrl-C e Ctrl-V para dentro da espiritualidade deles, também dos yogis, né? Então você vê giras de Umbanda, por exemplo, terreiro de Umbanda, falando de chakra, falando de meditação, algo inconcebível aí nos anos 40, né? Você não ia ver uma preta velha falando de meditação ou fazendo Surya Namaskar antes da incorporação. Isso é muito moderno. Então, yoga, quero dizer com esse primeiro preâmbulo aqui. Primeiro porque o yoga é malandro, porque ele é antropofágico como brasileiro e fiz essa simbologia. E por que a importância disso no Brasil? Porque o Brasil ganha, então, como ponto nevrálgico, né, do nosso curso aqui, o yoga no Brasil vem produzindo sincretismos e bricolagens próprios. Né? E em vez de nos preocuparmos com as transformações para um yoga, né, identificamos transformações em processo aos brasileiros praticantes e adeptos do yoga. Assim, parte da religiosidade brasileira ou espiritualidade está vestida com a pele yoga e revela matizes da sua própria natureza. Então, o que nós vamos estudar aqui, por mais que seu interesse talvez tenha sido vir estudar o yoga no Brasil, é estudar o brasileiro com a lente yoga. Não sei se eu me faço entender, mas a gente está aqui agora entrando num curso para entender a alma do brasileiro, a sua alma, agora vestida de yoga. Então isso nos faz revelar muito mais que história do yoga, tem os cursos aí, mas sobretudo
O interesse não é histórico, né? O interesse aqui é sociológico, antropológico, para estudar a alma do brasileiro. Quem são esses brasileiros que têm se apossado do yoga? Certamente, estamos aqui em 2020, junho de 2020, não é o Morro Carioca, não é o Vale do Jequitinhonha, não é Brasilândia, né? Uma favela gigante em São Paulo, não é o Morro da Cruz, aqui também uma favela em Florianópolis, né? São os pequenos burgueses, né, que estão instalados nos seus bairros sofisticados, que têm se apossado do yoga. A pergunta que se faz é, por que esses caras se interessam pelo yoga? E um dos motes do nosso curso aqui é compreender um pouco isso. Então nós vamos compreender, se você é um professor de yoga, o seu aluno, né? Compreender você, porque tu escolheu esse curso para ser formado, mas sobretudo entender um pouco do brasileiro e todas as transformações que os brasileiros fizeram com o yoga. Se você é um mais tradicionalista para o mal, se você é um mais hibridista, antropofágico, whatever, que as pessoas criam seus próprios tipos de yoga. Então, o yoga, além das posturas aqui, nós vamos elencar então os benefícios. Eu não vou aqui estudar efeitos psicofisiológicos, aí tem outro curso, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, um livro meu, mais de 10 anos, no qual eu mergulhei na biologia. Aqui eu estou de posse de elementos sociológicos, históricos, né, antropológicos, científicos da religião, para entender, então, além da relação terapia e cura, das técnicas de yoga, né, que hoje é uma tarefa simples, você joga no Google, você vai encontrar um monte de artigos científicos sobre aquilo, mas sobretudo aqui, a partir dos anos 90, no mundo, a gente vai estudar, então, as humanidades no yoga que se aventuram, né, nesse desafio de entender o yoga na contemporaneidade, na modernidade, né. Então, o yoga mais para uma terapia espiritual com nuance de atividade física do que uma religião particular, o yoga está hoje? Não. O yoga se desvinculou do hinduísmo, certamente, mas ele tem feito, construído a sua própria matriz religiosa, filosófica e mítica no contato com a sociedade onde ele está inserido e vem se inserindo. Hoje, em maio de 2020, já há um hashtag Yoga Marginal, já há um movimento muito pequeno, mas acontecendo já com o Kermit Yoga. É um yoga que acredita ter vindo dos egípcios, né? Então negro, de matriz africana e não indiana, que vem ganhando um pouco de espaço nos morros cariocas. E se vem ganhando espaço nas favelas cariocas, né, é porque foi necessário que esses agentes, né, do Kermit Yoga, portanto, dos negros no Brasil, afro-brasileiro, vêm se apossando da linguagem yógica em benefício de uma luta do negro, né? E hoje, se for olhar agora, não sei que ano você tá, mas você olha joga em algum lugar e pesquisa o que está acontecendo hoje, início de junho, no mundo em 2020, você vai entender a importância dessas relações, das relações raciais com o yoga, né? Então aqui a gente não está interessado no nível da fisiologia, mas muito mais, né, sobre essa singularidade do yoga como uma nova religião, uma nova espiritualidade, ou laicamente, vem surgindo. Em todos esses estudos, né, desse micro-universo do yoga, a gente é fácil compreender que nas sociedades modernas, né, a secularização religiosa, em vez de diminuir a esperança espiritual dos seus, né, e sobretudo ligada ao sobrenatural, autorizou via privatização religiosa, ou seja, eu posso crer no que eu quiser, o ingresso de novas crenças no campo religioso social do mundo e no Brasil. E aí o yoga entra de carona, né? Ele então perde, a sociedade perde a mão forte da religião dominante, assim como na Índia do hinduísmo. Aqui no Brasil, o cristianismo, e então dá vazão a outras formas de expressão religiosa em crer você crê. Então, práticas rituais e concepções mágicas e místicas, antes incorporadas, né, exclusivamente no seio de religiões já institucionalizadas, como o yoga no hinduísmo, tai chi chuan no taoísmo, cabala no judaísmo, com o movimento de secularização e privatização religiosa que vem acontecendo no mundo, o que a gente chamava, assim, os sociólogos no século passado, entre aspas, né, do desencantamento do mundo, a ciência vai ganhando, né, a parte racional do homem, da mulher, vai ganhando espaço na sociedade, então vai se desencantando, né, tipo um novo iluminismo, né. Só que isso não aconteceu, pelo contrário, surgiu novas religiões, né,
com essa secularização, mas sempre vestida, né? Não sei, mas sobretudo onde o yoga ganha carona, que é o movimento religioso Nova Era, o yoga ganha carona com sempre espiritualidades, né? Vestes paracientíficas, né? É só a gente ver aí Capra, Amit Goswami, Alan Wallace e outros, Deepak Chopra, vão ganhando, né? Espaço, mas são líderes religiosos. Eles são líderes religiosos anunciando uma nova forma de espiritualidade. Então, deste transplante, terapêuticas espirituais sobreviveram ao desencantamento do mundo. Em termos mais simples, o yoga, antes incorporado ao hinduísmo, ele era um darshana, ou ao budismo, né? Era sobretudo a meditação, e há também práticas yogicas no budismo, mas não se fala tanto nisso. Agora ele desembarca como um ritual intrínseco ao seu complexo religioso, né? Em sociedades urbanas, né? E seculares. Ele vem se adaptando, então, o yoga a uma nova cultura, mas longe do seu dossel religioso nativo, hinduísta ou budista, que sempre norteou sua ética e sua soteriologia, né? Soteriologia é um palavrão da ciência da religião, significa a proposta que ele tem de arrebanhar a gente para dentro da sua cosmologia, sacou? Então, o cristianismo é o mais simples, né? Vinham para cá jesuítas, que eram um exército de Jesus, trazer então a palavra, a proposta soteriológica do cristianismo vinha pelas mãos dos jesuítas. A proposta soteriológica do yoga, então, vem das mãos do seu professor de yoga, dos mestres e swamis ascensionados aí que chegam em outras sociedades, mas no Brasil demora, né? Isso. Então é a proposta soteriológica. A proposta de salvação do yoga qual é? Ele tem uma proposta, né? Você pode chamar de libertação, se você preferir. Uma denominação de terapia espiritual, pura e simplesmente, é pouco para designar um complexo yoga em desenvolvimento na modernidade. Então, o que nós vamos adentrar aqui é o que nós cunhamos de yoga postural moderno, muito mais do que cunhar o yoga como Hatha Yoga, Raja Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga. Hoje, isso perde sentido nas sociedades contemporâneas, né? A gente cunha isso tudo como yoga postural moderno, porque qualquer uma dessas denominações antigas, Bhakti, Mantra, Raja, todas elas têm posturas, né? Dificilmente encontra um yogi, um professor de yoga, que não ensina asanas, posturas respiratórias, kriyas, né? Isso praticamente não existe. Talvez alguns professores, né, podem ensinar só meditação, mas é muito raro. No mundo do yoga, você associa yoga com postura modernamente. Isso não, logo, já bato de cara com você agora. Isso não é algo ruim, deturpação. Isso é uma adequação, é uma malandragem, a gente amarra com a ideia, do yoga para sobreviver em sociedades no qual não tem a menor noção do que é o hinduísmo e as suas práticas mágicas espirituais. Então o yoga ganha espaço via terapia espiritual, assim como veio o Reiki, Tai Chi Chuan, mas ao contrário destes, ganha um corpo novo, né? Por mais que o Tai Chi Chuan e o Reiki tenham uma filosofia por trás, você entende eles, você não é discípulo de um reikiano, olha só. Ah, eu sou discípulo do reikiano tal. Você não é discípulo, você aprendeu com ele. Você aprendeu com só o professor Tai Chi Chuan, mas você não é discípulo dele. No yoga você é. Ah, eu não sou, tudo bem. Né? Você tem um professor que você faz aula regular com ele, tá? Então você bebe, respira, pratica o yoga que ele entende como o yoga, sacou? E isso vai se construindo, então, uma pequena instituição, uma pequena escola, uma pequena igrejinha, uma pequena igreja, porque ele também presta para outro também. Você consegue encontrar professores de yoga laicos, seculares, únicos? Sim. Nós vamos entender, então, que tipo de denominação ele também se encontra. É isso aí, nossa primeira aula já iniciou, meu amigão. Anota tudo, escreve embaixo suas dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor, que eu te passo um cartão de uma ajuda profissional para te ajudar. Te espero você então na próxima aula, que a gente adentre então a definição do que raios é esse yoga postural moderno, essa nova modalidade, nessa nova escola linhagem de yoga, o que faz alguma coisa ser linhagem, é o tempo de vida dele. Nós vamos entender então o que é o yoga postural moderno. Forte abraço.